Olá, meu nome é Júlio Vaz e neste vídeo estaremos tratando do crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Especificamente, este é o vídeo 2, então nós vamos tratar sobre os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 289. O crime do artigo 289 é um crime contra a fé pública. O objeto jurídico de todos estes parágrafos será justamente a fé pública, esta crença, esta confiança que a sociedade possui na autenticidade daquela moeda, na veracidade, na verdade que ela traz com o seu valor. Ela vale. Vejam, se isto for abalado, teremos socialmente um grande problema. A fé pública precisa ser preservada. Vamos verificar como está previsto na lei o parágrafo 2º do artigo 289. Figura que cuida de uma forma privilegiada no crime de moeda falsa. Quem tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Observo, quem realiza este comportamento não está na busca de uma vantagem ilícita, quer apenas evitar o prejuízo. Imagine uma pessoa que vai fazer a aquisição de algum bem usando uma nota de valor maior e recebe o troco então. Ele, naquele momento que recebe o troco, desconhece que aquelas cédulas que ele recebe são falsas. Ele acredita, ele tem boa fé que aquele dinheiro é autêntico. No entanto, ele descobre da falsidade posteriormente. E ele não acha certo o quê? Ele ficar no prejuízo, tendo em vista que ele, no seu entendimento, nada fez de errado. Então o que ele faz? Ele coloca aquela moeda falsa em circulação, fazendo a aquisição ou o pagamento a alguém por algum serviço com aquele dinheiro falso. Estamos na figura do parágrafo 2º do artigo 289. Vamos observar inicialmente que nesta figura não estamos, como disse, olhando para alguém que age com o ânimo de obter uma vantagem ilícita, mas que certamente está movido pelo desejo de não arcar com o prejuízo. Vale observar que esta figura privilegiada tem pena bem mais branda do que prevista na figura do caput, na ideia da falsidade efetivamente da moeda. Nós vamos observar que no caput há a previsão de uma pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Enquanto aqui no parágrafo 2º, a pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ora, estamos observando e o nosso legislador está entendendo este espírito humano de não arcar com este prejuízo. Mas este comportamento, assim mesmo, ele é criminoso, porque precisamos proteger a fé pública em relação à nossa moeda. Vamos observar que este crime, ao tratarmos do sujeito ativo, vai estabelecer nele uma qualidade. Porque, embora o sujeito ativo possa ser qualquer pessoa, nós temos aqui que deve ser uma qualquer pessoa de boa fé, que recebe a moeda falsa acreditando que ela é verdadeira. Só depois que ele toma conhecimento da falsidade e, para não ficar no prejuízo,
a restitui à circulação. Se essa ideia de que o agente tem o conhecimento quando restitui à circulação a moeda falsa, ao falarmos do elemento subjetivo, vamos encontrar a ideia do dolo direto. Este crime, no parágrafo 2º, não pode existir com dolo eventual. Alguém que suspeita que aquela moeda é falsa e a restitui à circulação. Porque o tipo penal fala claramente que a recebe de boa fé, mas depois de conhecer a falsidade é que ele a recoloca em circulação. Então este crime só se dá com dolo direto, com ciência, com conhecimento por parte do agente de que aquela moeda é falsa. Não há previsão para nenhuma das figuras do tipo penal do artigo 289 de modalidade culposa. Então também não temos aqui que falar de modalidade culposa. Vamos falar que o momento da consumação é o momento da restituição à circulação. Quando o agente, conhecendo do falso, restitui à circulação aquela moeda, ele tem o crime consumado. É lógico que a gente pode imaginar a possibilidade de ele estar tentando restituir a circulação e não conseguir fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. A tentativa é, então, admissível. Admissível a figura da tentativa. Vale mencionar que nós temos uma posição doutrinária com o entendimento de não haver o crime, que o fato seria atípico quando aquele que recebeu de boa fé a moeda, depois tomou conhecimento da falsidade, a restitui, mesmo que sem informar a quem lhe entregou, a restitui comprando ou pagando aquela pessoa por outra atividade. Então vamos imaginar que alguém fez uma aquisição num estabelecimento, recebeu o dinheiro falso, tomou conhecimento só posteriormente que aquelas cédulas eram falsas, voltou àquele estabelecimento e lá comprou outros bens, pagando com aquela moeda falsa que ali mesmo recebeu. É uma posição doutrinária em que entende que não há uma restituição à circulação, mas que há um retorno à origem de onde aquela moeda falsa sai. Vamos observar agora o parágrafo 3º. O parágrafo 3º cuida da fabricação ou omissão com fraude ou excesso. Vale lembrar aqui que as figuras do parágrafo 3º e parágrafo 4º, elas, ao nosso ver, não envolvem qualquer ideia de falsidade, qualquer ideia de falso da moeda, mas identificados certos comportamentos de infração administrativa, entendeu o nosso legislador que elas deveriam aparecer dentro de figuras penais a dar maior força e proteção à nossa moeda através do apenamento, da criminalização daqueles comportamentos. Vamos verificar então como está o parágrafo 3º do artigo 289. Parágrafo 3º com a seguinte redação: é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada.
De pronto a gente já observa que o sujeito ativo aqui possui qualidade especial. Trata-se de crime próprio e não de crime comum como no caput. Quando olhamos para o sujeito ativo aqui, ele é um funcionário público, que é diretor, gerente ou fiscal do banco de emissão de moeda. Ora, já temos aqui um destaque para o parágrafo 3º que deve ser observado, a questão do sujeito ativo. Quando a gente observa aqui a figura, estamos verificando que esta moeda, este papel moeda, esta moeda metálica foi produzida onde deveria ser produzida. No entanto, sendo a sua fabricação ou emissão decorrente da ausência de autorização. Não havia esta autorização ou emissão para que a moeda fosse emitida com título ou peso inferior ao determinado em lei. Então ela tem o título ou peso inferior ao determinado em lei. O que é o título? O título é a liga metálica, a quantidade de metais de cada espécie de metal que vão compor a moeda. Observamos de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então era para produzir R$1 milhão e fizeram a emissão ou fabricação de R$2 milhões. Não havia esta determinação, estamos diante do crime do parágrafo 3º. Aqui deixamos uma curiosidade. Vejam que a ideia de emissão, fabricação ou autorização destes atos para papel moeda em quantidade superior à autorizada é crime, mas para a moeda metálica ser produzida em quantidade superior à autorizada, o fato é atípico. Não há uma previsão legal dentro do nosso sistema em relação a esta situação. Nelson Hungria justifica pelo fato não ser tão nocivo quanto a emissão de papel moeda, querendo dizer que poderia haver uma falsificação de uma produção, melhor dizendo, de uma quantidade muito maior em valor de papel moeda, o que efetivamente não corresponde à verdade. Vamos verificar ainda que o sujeito passivo continua sendo o Estado, a coletividade. Estamos protegendo a fé pública. Temos 3 verbos núcleo, então estamos em um tipo penal alternativo, um crime de condutas múltiplas. Falamos em fabricar, emitir ou autorizar. Então temos 3 comportamentos aí que vão estar sendo estabelecidos. O elemento subjetivo é o dolo, o ânimos, o desejo, a vontade. Se estes atos de fabricar, emitir ou autorizar forem realizados por inobservância de algum cuidado objetivo, ou seja, de forma culposa, não há prática delitiva. O fato será atípico. Em relação à consumação, temos no nosso sistema 2 correntes diferentes. Temos aqueles que entendem que o crime é material, ou seja, que ele descreve conduta, descreve o resultado e exige o resultado para sua consumação. Nesta primeira posição, nesta corrente, nós teríamos o crime consumado com a fabricação, com a emissão ou com a autorização seguida da efetiva fabricação ou emissão. Então, na hipótese da autorização, tem que efetivamente fabricar
ou emitir. Senão, não há a consumação do crime. Já na ideia do crime formal, a gente vai observar que o crime formal descreve conduta, descreve o resultado, mas não exige o resultado para sua consumação. O crime estará consumado com a fabricação, emissão ou com a mera autorização. Basta autorizar, mesmo que não se venha a fabricar ou emitir. A tentativa para qualquer uma das duas correntes é considerada admissível. E para a segunda corrente, que é a do crime formal, lembramos, né? Nós temos que esta tentativa depende da prática ser plurissubsistente, pois os crimes formais só admitem a tentativa na forma plurissubsistente. A segunda corrente, a do crime formal, ela tem sido mais aceita pela doutrina. Observo, não temos tantos casos assim para estabelecer uma posição jurisprudencial pacífica sobre o tema. Vamos ainda acrescentar que a fabricação de moeda em quantidade superior à autorizada não há fato típico. Já havia frisado, volto a fazê-lo. Vamos ao parágrafo 4º. Desvio e circulação indevida. Mais uma vez repito. Temos aqui a ideia de uma infração administrativa, certamente punida na ordem administrativa, mas que o sistema penal, como protecionista que traz uma figura típica, dando maior força ao cumprimento da norma, ao respeito e proteção ao objeto jurídico, pois traz pena privativa da liberdade. A mesma pena que é apresentada para a figura do parágrafo 3º será aplicada ao parágrafo 4º, aquela pena de reclusão de 3 a 15 anos e multa. Vamos observar como está a redação do parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem? Desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Veja, a pessoa vai fazer circular a moeda que ela foi fabricada, emitida corretamente. Houve autorização para sua fabricação ou emissão. O que não existia ainda? Autorização para que ela viesse a circular. E ela será colocada em circulação antes desta autorização. O agente tem que saber deste comportamento. As figuras penais são, por regra, salvo quando a lei traga exceção culposa, elas são dolosas. Temos aqui também como elemento subjetivo, no parágrafo 4º, o dolo. Nosso objeto material já não é moeda falsa como lá no caput. O nosso objeto material é a moeda legal, cuja circulação ainda não estava autorizada. Veja, não é moeda falsa, não é moeda emitida em excesso, não é moeda com título ou peso inferior ao determinado na lei. Ela é uma moeda verdadeira, mas a circulação não estava autorizada. A consumação se dá quando alguém desvia e faz circular aquela moeda que ainda não havia autorização para que viesse a circular. O tipo penal não exige em momento algum uma finalidade específica por parte do agente, ou seja, não é necessário que ele esteja buscando proveito próprio ou alheio. Não há esta previsão no nosso sistema. Então, quando ele põe a moeda em circulação, nós temos o crime consumado. A tentativa é admissível.
E vamos acrescentar que a competência, embora não seja matéria de direito penal, apenas para termos um acréscimo aqui no final, é da Justiça Federal. Então é a Justiça Federal a competente para a apuração e responsabilização, né, das práticas de crime de moeda falsa, previstas no artigo 289, parágrafos do Código Penal. Insistindo apenas com a ideia da moeda efetivamente falsa, vamos lembrar, a falsidade grosseira não estabelece a figura típica do artigo 289. Tem que o falso ser capaz de enganar o ser humano a um nível médio. Ou seja, imaginando que eu sou uma pessoa de nível médio, se alguém me entregar aquela cédula sem um cuidado mais acurado, sem uma atenção mais atenta, sem uma observância efetiva aos elementos de segurança, eu vou receber aquela moeda como se verdadeira fosse, pois o meu conhecimento médio me traz esta informação. Estas foram as notas que apresentamos sobre o crime de moeda falsa. Muito obrigado por sua atenção.